Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Estão preparados para decolar? Porque hoje nós temos aqui a bordo uma maravilhosa lady, ela que é conhecida aí como a marqueteira do momento. Do momento não, né? Do momento agora, mas ela já trabalha com isso há alguns anos. Ela é escritora, mentora, marqueteira. Vou deixar ela mesmo se apresentar. Seja bem-vinda, Fabi Moraes. Que prazer ter você aqui, minha amiga. Eu que agradeço. Bom dia, né? Extraordinário dia, como eu costumo falar. Estamos prontos para fazer mais um dia extraordinário. É isso aí, estamos prontos para decolar. Vamos decolar. Ai, que bom. Gente, a Fabi é uma dessas pessoas que Deus me conectou aqui no Alphaville. Logo que eu cheguei aqui, a gente se conheceu. Você lembra disso? Que a gente se conheceu na plataforma? A gente se conheceu antes de, inclusive, eu vir morar aqui, né? Eu vim para um evento e te encontrei aqui e a gente se conectou e sempre a gente estava ali conectadas, você se preparando para se mudar para Alphaville. E eu nem estava ainda me planejando para mudar para cá. E aconteceu que eu mudei ainda primeiro que você. Ai, que coisa, gente, é isso, né? E aí a gente tem que começar esse podcast por aí, porque eu tenho recebido aqui convidados, pessoas que não são de São Paulo, que não são do Alphaville e que vieram parar aqui nesse movimento. A Fabi também é uma dessas que, assim como eu, foi trazida. Eu vim assim, eu falo que eu vim arrastada, né? Que Deus me pegou e falou, ó, agora você vai pra lá. E pra mim foi uma dor, viu, Fabi? Eu não sei como é que foi pra você, mas obedecer a Deus foi um ato de obediência e de coragem e de dor. Porque eu tava muito bem na minha cidade, tava lá no quentinho, no confortável, né, na minha zona de conforto. Eu morava no sítio, de frente para uma represa maravilhosa. E de repente Deus fala, vai! E como é que foi com você? Você passou por esse processo? Eu quando decidi, porque eu passei 20 anos da minha vida trabalhando aí na CLT como contadora de grandes grupos do agronegócio. E financeiramente eu já estava ali no auge da minha carreira. Não, Né? agora conta aqui de onde você veio, porque do agronegócio você veio da onde? Então, eu vim do Mato Grosso, né? Tangará da Serra, uma cidade próxima de Cuiabá. Então, lá é Respira o agro, né? muito forte o agronegócio. Então, eu trabalhei em grandes grupos multimilionários. E o agro, ele paga muito bem, né? A remuneração do agro é muito bem, ainda mais para profissionais que já estão ali no alto nível, como era o meu caso. E quando eu conheci o digital, digamos assim, né, as novas profissões do digital, porque eu sempre fui uma pessoa, Paula, que eu sempre estava antenada numa visão de futuro, para onde que o mercado estava tendenciando. Então eu sempre tive essa preocupação, eu, Fabiana, como profissional. E eu vi que o mercado estava virando ali quando nós entramos ali na pandemia. E na empresa que eu trabalhava, nós começamos a fazer um revezamento entre as equipes, uma ia trabalhar num período. Quando aconteceu isso, eu falei, uau, que delícia que é trabalhar de casa. E não mudou nada meus resultados, muito pelo contrário. Eu falei, eu quero isso para mim. E aí eu comecei a procurar alguma coisa que fizesse sentido com a vida que eu queria ter. Aí foi onde eu comecei a ter aquela confusão dentro da minha mente e que todo mundo chegava para mim e falava, mas agora você já está estabilizada, né? Agora é a hora de você sossegar, agora é a hora de você só colher os frutos de tudo isso que você já plantou. Você é louca, não, né? Continua na contabilidade. E eu tenho um problema seríssimo, que quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, já está feito para mim. Já é. Já é. E aí foi onde eu comecei a estudar o digital. Não sabia aonde eu iria atuar. Conheci as mentorias do Pablo. E aí, a cada 10, 15 dias, eu pegava 2, 3 dias, vinha aqui para Alphaville, ficava aqui, que inclusive foi numa dessas vezes que a gente se conheceu. E eu fui comprando as habilidades que eu precisava para poder fazer essa transição de carreira. Uau. Então, começou por aí. E até então, a sua vida foi sempre lá? Você sempre passou a vida lá no Mato Grosso? Sempre no Mato Grosso, minha família mora lá, né? Inclusive, minha filha ainda está lá. E
vinha mais aqui a São Paulo sempre ou para fazer cursos e imersões, né? Como aqui Aham, sempre é o polo, é. mas sempre no Mato Grosso. Vivi toda a minha vida no Mato Grosso. Fabi, você tá aqui faz quanto tempo? Hoje tem 6 meses que eu estou, de fato, morando em Alphaville, né? Eu cheguei Aham. aqui no início de janeiro e agora a gente está em julho, né? Hoje, É. dia 4, por incrível que pareça, hoje fazem 6 meses que eu tô aqui. Hoje, de fato, completa seis Hoje, de meses. fato, completa 6 meses que É, eu e estou aqui. o que que mudou? Como é que você pode avaliar esses seus 6 primeiros meses aqui? Primeiro que você lançou um livro, né? Ela não trouxe o livro, mas nós vamos colocar aqui na edição a foto do livro, que o nome do livro já é impactante. Presta atenção no nome do livro. Não sou obrigada a nada. Não, eu já quero, porque eu também me sinto exatamente dessa forma. Não sou obrigada a nada. Me conta, Fabi, o que que mudou nesses 6 meses? Você escreveu um livro, o que mais? Bom, começando pelo nome do livro. Quando eu escolhi, uma editora para fazer o meu livro, quando eu mandei para ele a primeira mensagem de como era o nome do livro, ele disse que quando abriu o WhatsApp já pensou: eu não fiz nada para ela, o que que será que aconteceu? Né? Que ele leu aquela primeira mensagem: não sou obrigada a nada. Aí que ele foi ler todo o discurso, né? Inclusive, né, quero agradecer aí o Davi, né, que fez o meu livro, que nós conseguimos, Paula, fazer o livro em 3 dias. Hã? 3 dias nós fizemos o Que é livro. isso, gente? Tempo recorde de fazer um livro? Ele falou que eu bati o recorde da editora dele, Bom, que você ele ficou tinha. 3 dias sem dormir. Não, é porque eu tenho um sério problema que quando eu falo que vou fazer alguma coisa, já Ah, tá feito. E eu já tinha toda essa ideia na minha cabeça, né? ah, tá. E o fato de conseguir estruturar muito bem textos, né? Conseguir criar tudo em etapas com muita precisão, me facilitou escrever esse livro em poucos dias. E eu sou assim, quando eu pego, eu tenho que ir até o final. Uhum. E o nome do livro, Não Sou Obrigada a Nada, ele veio de uma inspiração justamente porque eu decidi que aos 40 anos de idade você não precisa ser obrigado a viver uma profissão que não faz sentido com a vida que você quer levar. Nossa. Então, embora eu já estava com um resultado positivo financeiramente, estava com uma vida estabilizada, morando bem, perto de todos da minha família, eu não era feliz por eu não ter uma liberdade geográfica. Uau. Então, você sabe como que é CLT, né? Você tira Uhum. férias uma vez no ano. Aí eu Uhum. partilhava minhas férias em 4 partes para eu poder vir para cá para estudar. E sempre aquele horário ali que você tem que chegar na empresa. E por mais que eu era um cargo de confiança, eu sempre dava muito mais, entendeu? Então eu trabalhava ali muito fixo, porque o Uhum. agro é muito esse negócio de olho no olho, Uhum. né? Embora a gente fala que o mundo é digital, existem ainda algumas profissões que elas não te possibilitam essa liberdade, É como o verdade. digital. E então foi por isso que eu decidi escrever o livro para contar, inclusive, a minha trajetória e como foi o momento que eu decidi sair de Mato Grosso e vim para Alphaville. Uau. Então, quem quiser saber da sua história detalhada, está no livro que hoje vai ser. Hoje você vai pegar ele impresso, é isso? Isso, hoje eu vou receber as unidades impressas, né? Inclusive, eu queria muito ter trazido ele para mostrar aqui, né, para Mas eu já aceito todos. um, tá? Eu vou te presentear com um, porque eu acredito que todas as pessoas deveriam ler esse livro, principalmente as pessoas que elas acham que elas são a profissão delas, Uau. né? E eu quero, inclusive, já aproveitar e deixar aqui um recado para todo mundo: você não é a sua profissão. Você é aquilo que dentro da sua cabeça você tem vontade de ser. Uau. Então, aquilo que eu quero me tornar, parece até uma frase clichê, mas é muito verdade. Tudo começa no pensamento. É, tudo começa na mente. Pensamento, ele te provoca um sentimento. E Uhum. através desse sentimento, você começa a traçar um plano para se tornar aquilo. Uau. Então, eu costumo até falar para os meus mentorados que você está a 1000 horas de tudo aquilo que você quer se tornar. Caramba.
Porque 1.000 horas é um tempo de treinamento que qualquer pessoa que se dedica a fazer uma coisa por 1.000 horas, ela fica boa. Caramba. Então não Pega esse existe código. não existe isso, eu não sei me comunicar bem, eu não sei escrever, eu não sei falar em público. Não existe. Tudo é falta de treino. Uhum. Então eu acredito que tudo aquilo que você treina, você vai ficar bom. Aquilo que você treina, você reina. Se você quer melhorar o seu corpo, treina. É, Você quer melhorar a sua comunicação, você treina. treina. É. Você quer melhorar a sua vida espiritual, você treina. Você começa a estudar sobre isso, você começa a consumir tudo sobre isso. Dali a pouco você vai se tornar isso também. Que fato, né? Então, assim, a gente pode já identificar aqui, né, que nós não somos obrigados a viver a vida que nos foi imposta, né? Porque muitas vezes lá atrás a gente é obrigado a tomar uma decisão, né? O que você vai ser da vida, né? Que essa é uma frase clichê. O que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer, né? Como profissão. E essa é uma fase que a gente tem uma pressão muito grande, né? Para tomar uma decisão rápida. Porque tá ali, você tá no colegial, você tá com aquela pressão de o que você vai fazer da vida. E você sabe, Fabi, que você tá falando aí, me veio à memória que nesse momento, quando eu precisei escolher o que eu ia fazer, né? Eu tinha tomado a decisão que eu seria uma veterinária. Eu sempre amei muitos bichos e tal. E aí a minha mãe, né, ela ficou assim, Paula, mas e se o bicho morrer? Eu falei, mãe, não pode morrer. Eu vou ficar... Ela falou, ué, como é que você vai cuidar de uma coisa? Você não vai dar conta. E se precisar abrir a barriga? Eu falei, Deus que me livre. Então ela falou, então peraí, ó. Você tá escolhendo uma profissão que não condiz com as suas habilidades. Eu falei, né? Eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer da vida? E aí, a minha mãe me trouxe algo que eu sempre gostei de fazer, que é liderar movimentos. Então, na escola era assim, quem vai levar... Nós morávamos em Itapeva, né? Que é 280 quilômetros de São Paulo. E aí, na escola, falava assim, a gente podia ir pro Play Center, né? Não sei se é da sua época. Mas aí, falava, quem que vai fazer? Eu falava, não, eu organizo. Tá, quem fecha o ônibus, quem vê e tal. Não, eu faço isso. E aí, minha mãe falou, pô, você gosta tanto de liderar esses movimentos? Eu falei, turismo, mãe? Ela falou, faz turismo. E eu tive a grata satisfação, sabe, Fabi? Eu falo assim que eu sou uma privilegiada de fazer exatamente aquilo que eu amo. Você falou, né? Você não é aquela que é a sua profissão, mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu até já tentei. Já vendi enciclopédia Barça, já vendi pastel na Avenida Paulista. Eu tive uma barraca de pastel na Avenida Paulista. Eu já fiz N movimentos, mas eu não consigo fugir. Porque eu entendo que isso que você levantou agora é uma necessidade do ser humano, né? Claro, de ter um sustento. Mas eu deixo aqui esse olhar, né? Se você pode escolher o que fazer, por que não escolher aquilo que faz o seu coração vibrar, né? Você falou, né, dessa liberdade geográfica. Eu tenho muito isso. Então, quando eu pensei, vou fazer turismo, vou poder fazer o quê? Viajar, né? E, de fato, é óbvio, né? Porque a gente não vive viajando, porque senão seria uma aeromoça. Mas, de fato, é uma profissão que me traz essa liberdade, né? E mais do que isso, eu consigo proporcionar às pessoas que vivam esse desejo do seu coração, essa liberdade de ir e vir, né? Porque você vai precisar se deslocar, seja de carro, de avião, de ônibus, de trem. Então, isso é um grande privilégio para mim, né? De ter essa profissão. E que bom que há tempo, né, Fabi, de você mudar de rota, né? A gente até tá com uma pessoa aqui, que vai ser meu próximo entrevistado, que ele fala muito sobre mudança de rota, né? E o podcast, ele tem isso, né? Esse Viagem no Propósito, ele fala sobre exatamente isso. Qual é o destino que você está dando para sua vida? A nossa vida é uma viagem. Você está dentro do propósito, né? Não só no propósito de Deus, mas naquilo que faz o seu coração vibrar, né? Então, você acha que hoje, Fabi, você está no movimento que faz o seu coração vibrar? Você acha que você deu esse passo em direção a essa alegria do seu coração? Sim, total, Paula. E por que eu falo isso? Quando eu decidi vir para Alphaville, era um domingo. Pela manhã, eu gosto muito, como estava longe, de assistir os cultos da Lagoinha, do pastor André Fernandes.
E no culto do domingo, das 10 da manhã, eu tava lá em casa, no meu apartamento, arrumando o meu roupeiro. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de ter muitas roupas, né? A minha mãe, desde quando a gente era pequena, ela era muito rígida com essa questão de roupa, calçado. Ela não deixava a gente nem dentro de casa andar descalço. Acordava, já tinha que tomar banho, ficar penteada, arrumada, É calçar o mesmo? tênis. Então a gente já veio com isso desde muito pequena. Então eu sempre gostei de ter E é muita verdade, gente. roupa. Sempre que eu vejo a Fabi, ela tá impecável, tá? Isso é fato. Então a gente sempre teve. E eu tava num domingo lá em casa, inclusive arrumando o meu roupeiro. E começou o culto da Lagoinha e eu estava ali ouvindo, né? Assistindo e ouvindo e arrumando o guarda-roupa ao mesmo tempo. E o pastor André Fernandes falou uma palavra, né? Ele falou assim, que nenhuma pessoa tinha tido resultado na sua própria terra. Putz. E embora eu seja uma pessoa conhecida no mundo corporativo, lá no meio onde eu trabalhava, como uma pessoa que resolve problemas, como uma solucionadora de problemas, e como eu já estava com a minha mentalidade ali muito forte, porque se existe uma coisa que eu me considero forte é na minha mentalidade. Uau. Então, assim, dificilmente você vai me ver tomando decisões por emoção. Entendeu? É uma coisa que eu faço gestão muito e eu sou muito forte na minha mente. Por isso que quando eu mentalizo uma coisa, pra mim já aconteceu. Não Uau. existe outra possibilidade de não dar certo. Então aí neste domingo, eu ouvindo aquela palavra, eu falei, decidi, vou para Alphaville. E por que Alphaville? Porque Alphaville é o polo, o centro do mercado digital hoje, Uhum. onde estão os grandes, os big players, que Uhum. eram as pessoas onde eu já modelava, já me inspirava, né? E já tinha começado a fazer, inclusive, alguns trabalhos dentro do digital, do marketing digital. Eu fui aprendendo sobre tudo, então eu fazia trabalho de editar, já na minha cidade não tinha editor de vídeo, eu já produzia vídeos. Eu tinha muita habilidade na escrita, porque como contadora, a gente escreve muitas defesas de processos administrativos, processos fiscais, então eu tinha muita já habilidade de escrita. Então Uhum. foi até por isso que me facilitou na questão de fazer o livro ali, né, no tempo recorde também. E eu tinha sido convidada também, por estar fazendo um curso de oratória na maior escola de oratória da América Latina, a apresentar um quadro no SBT. Então, assim, eu vi que todas as coisas estavam Estavam se convergindo. encaixando. Uhum. Então, aí eu aceitei a proposta do SBT. Inclusive, eu fiz um programa durante 6 meses no SBT que falava sobre mentalidade e desbloqueio ao vivo. Caramba, que Então, demais. assim, eu fui sentindo esse gostinho para ver se de fato era isso que eu queria, Uhum. né? Uma das coisas que eu vejo hoje que as pessoas desistem muito é porque elas são muito emocionadas, veem uma pessoa fazendo uma coisa e vão lá e começam a fazer também só porque o outro tá fazendo, ou porque Uhum. elas acharam bonito, ou porque foram no evento e ficaram emocionadas e começaram a fazer. Uhum. Não, eu acho que você falou muito de rota, né? Até o Nelson vai vir aqui para falar sobre essa questão de rota. Eu acredito em quê, Paula? Que a gente pode, a todo momento, assim como num GPS, recalcular a rota. Uau, é isso Então, mesmo. se eu fui um pouco para frente e aquilo lá me desconectou do meu propósito ou me desconectou, eu comecei a não sentir paz naquilo que eu estou fazendo, rapidamente eu recalculo a rota e eu volto para a direção que eu estava indo. Uhum. Então, o porquê que eu decidi vir para Alphaville? Porque eu sabia que aqui, em pouco tempo, eu ia conseguir remir o tempo e expandir com mais velocidade. Sensacional. Que é exatamente o que aconteceu. Uhum. Né? Eu cheguei aqui em Alphaville no início de janeiro, 15 dias depois eu já me conectei ao ecossistema ali do Pablo, Uhum. né? E já tive uma porta aberta, já recebi uma oportunidade ali. Por quê? Porque eu já carregava muitos códigos que a gente costuma falar aqui, né? Mas eu É. já tinha essa mentalidade,
já trazia um pouco da cultura que eles trabalham ali. E aí eles me deram a oportunidade de atuar dentro do ecossistema já com 2 big players, que é o Nésio e o Thiago Rocha. Então eu entrei para servir eles dentro do sucesso do cliente. Uau. E como eu já tinha habilidade de conversar com pessoas, gostava muito de pessoas, já vinha desse ambiente ali convivendo com milionários, então me adaptei muito bem, né? Já se sentiu em casa. Inclusive as pessoas que se relacionavam comigo ali, os outros colaboradores do time todo que eu convivia ali, eles falavam isso pra mim. Nossa, a sensação que a gente tem é que a gente já te conhece há tempos. Incrível. Mas por quê? Porque eu já estava posicionada também nas redes Mesma sociais. frequência, né? Então, assim, eu me senti totalmente em casa. Parecia que eu já estava ali há anos. Nada pra mim era, tipo assim, muito difícil, entendeu? Mas, assim, foram 6 meses que eu cresci 6 anos na minha vida. Né? Em 60 dias eu fui promovida várias vezes dentro do ecossistema, né? Assumi outras posições lá dentro. À medida que eu avançava, eles me davam mais oportunidades. Né? Então, comecei a abrir eventos, comecei a palestrar em eventos na plataforma. Eu cuidava, né, ali no sucesso do cliente, dos mentorados, né, do Nésio e do Thiago. Então, assim, conheci muita gente, né, conheço todos os dias. Então, isso aumentou muito a minha rede de network, aumentou muito a minha rede de contatos, né? Dentro do ecossistema, como eles trazem essa cultura de você multiplicar talentos, eu me vi totalmente em casa. Uau. Porque eu sempre gostei de ensinar pessoas, né? Eu até costumo falar que nessa questão de ensinar, eu até bloqueei a minha irmã. Porque quando eu era pequena, eu gostava muito de dar aula. E até minha mãe conta essa história e até eu conto essa história no livro. E eu tinha um quadrinho daqueles verde e uma régua enorme. E eu forçava a minha irmã a sentar e aprender. Que eu era... Dava uma reguada. Presta atenção, menina! Eu era a irmã mais velha e eu fazia dela minha aluna. E aí chegava uma determinada hora que ela falava: mãe, eu não aguento mais estudar. Tira essa menina de perto de mim. E eu falo que eu bloqueei porque, assim, hoje ela tem muita dificuldade de aprender as coisas. Ela começa a ler uma coisa, ela fala: não, para, lê você pra mim e me explica. Então, eu, depois de identificar o que é um bloqueio, como que se instala um bloqueio numa pessoa, eu percebi que eu fui uma bloqueadora da minha irmã. Caramba, que coisa. E Você já desbloqueou ela? Tô tentando desbloquear ela. Tentando não. Tô investindo tempo nisso, né? Quem tenta não consegue, a gente sabe. Tô investindo tempo nisso. Então, até isso eu pude identificar escrevendo esse livro. Que incrível, que né? eu fui uma bloqueadora dela. E então, voltando para essa questão ali de ensinar pessoas, multiplicar talentos, dentro do ecossistema, eles fomentam muito essa questão de a gente sempre multiplicar clones seu, né? O Pablo fala muito disso. Que sucesso é deixar sucessores. É verdade. E dentro ali, quando eu assumi a função do marketing, né? Ali dentro do ecossistema do Nésio e do Thiago, né? Que a gente começou a ver que o próprio ecossistema, ele tinha uma demanda muito grande de profissionais que precisavam ser formados por conta dessa expansão astronômica que virou aí o digital, né? E aí, Deus colocou no meu coração uma vontade muito grande de formar social medias. Mas não só social medias. Explica para quem está nos assistindo o que é um social media. Social media são pessoas, né? Que são uma das novas profissões do digital. São pessoas que fazem gestão de redes sociais de pessoas. Né? Por exemplo, a Paula, ela pode contratar uma pessoa para fazer a gestão das redes sociais dela, do Instagram, do Facebook, do YouTube. O que essa pessoa, de forma resumida, faz? Ela gerencia suas redes sociais, horário de postagens, ela cria conteúdos linkado
aos seus pilares, aos seus valores, aquilo que a mensagem que você quer transmitir para o seu público. Uhum. Então, é uma pessoa que ela vai fazer toda essa gestão, Uhum. né, através de uma linha editorial que a gente traça ali, tanto com o profissional, com o expert, né? Uhum. E aí precisa de ter essa pessoa responsável, uma pessoa Uhum. que ela vai cuidar dos seus stores, então ela vai fazer toda a Uhum. gestão das suas redes sociais. Nossa, você sabe que assim, Fabi, vocês sabem, eu já falei isso várias vezes aqui, eu venho de um ambiente, né? Eu tô aqui em Alphaville desde janeiro também, então são 6 meses agora completando. E eu cresci nos últimos anos, porque eu fiquei em Itapeva há 15 anos, mas eu morei em muitos lugares, morei em Londres, morei em Campinas, morei aqui em São Paulo, enfim. Mas os últimos anos da minha vida, eu fiquei num ambiente seguro, né? Junto ali da minha família. E eu vivia de uma crença de que se eu me expusesse demais, né, eu seria, não era uma coisa legal. Então eu usava o meu Instagram, assim, né, mais para ver a vida do outro do que para falar de mim. Então, as pessoas falavam, imagina, você vai viajar, não fica postando que você vai viajar, imagina, que absurdo você ficar falando. E se entra um ladrão na sua casa? Entendeu? Era assim a minha vida, né? Eu sei que é uma vida pequena, né? E eu falo isso de uma maneira tranquila, porque era a minha realidade. E todo mundo sempre me criticou muito, assim, não fica falando da sua vida, não fica expondo o seu filho. Imagina, botar o menino na internet, que ele tá fazendo as coisas e tal. Então eu vim assim de um bloqueio, né? Que eu tô agora, né, me libertando disso. Mas o povo fala, você tem tanta viagem. Eu falo, gente, não tem metade das minhas viagens no Instagram, né? Não tem metade das minhas coisas. E eu tô nessa, né, quando eu fui jogada para o Alphaville, eu falo que eu vi assim, Deus me jogou, né? E isso é uma das coisas que eu mais tenho bloqueio. Eu tenho muito bloqueio. Então eu me obrigo a gravar. E aí eu entendo que o digital hoje é o grande, o concurso, né? Hoje quem não tá no digital tá fora. Então eu venho nesses 6 meses e você, Fabi, você é uma referência. A gente sabe que a gente participei de mentorias aí que você Sim. estava por dentro, né? E eu ainda não consegui, ainda assim, ainda me sinto naquele casulo que eu tô tentando sair dali, daquele casulo, sabe aquela coisa? Porque, assim, existe ainda uma crença. Quando eu acho que não, né? Eu ainda tenho... imagina, pra que postar? Pra que falar? Pra que se expor? Né? Outro dia, a minha mãe... Gente, coitada da minha mãe. Mãe, te amo, mas... Cara, ela... Paula, pare de falar das suas viagens. Instagram. Eu até tirei um print. Falei, gente, eu vou guardar esse aqui, porque não é possível. Eu falei, mãezinha, pode deixar, deixa que eu sei o que você tá fazendo. Você fica se expondo. Pra que isso? A minha mãe foi a maior bloqueadora, foi a minha mãe, né? A minha família, de uma maneira geral. Sem falar que o povo agora, né, fica me vendo, me chama de pastora, né? Oi, irmã Paula, e não sei o quê. Eu falo, amém, irmão, isso mesmo, recebo. Porque falar de Deus sempre foi uma alegria pra mim, eu falo mesmo, eu nunca tive vergonha. Pelo contrário, é uma honra pra mim falar de Deus, né? Mas assim, Fabi, que conselho você daria pra mim? Né? Agora é uma coisa assim, vou aproveitar o momento aqui, porque eu tenho certeza que assim como eu, outras pessoas que estão assistindo têm esse bloqueio, né? Já que a gente também estava falando de bloqueio. Porque hoje a internet, o Instagram, o YouTube é um canal, né? Outro dia eu tava vendo um cara aí que o cara você não conhece? O cara, eu falei, não conheço, gente. Paula, como que você não conhece o fulano? Falei, gente, socorro, que mundo que eu tava que eu não conheço. Olha aqui, o cara tem não sei quantos milhões de seguidores. Eu, caraca. E aí eu falei, o que o cara faz? Ele gera conteúdo. Eu falei, hã? Mas ele descobriu alguma receita? Ele vende algum produto? Não. O cara só se expôs e o cara estourou na internet. E eu falo, Deus, por que eu fiquei lá presa naquela caverna? E como é que eu não rentabilizei ainda? Como é que eu não monetizei a internet? Então fala um pouquinho sobre isso. Sobre a importância da gente desbloquear e o que a gente pode gerar disso, né? De recurso mesmo. Vamos lá. Para desbloquear, você tem que se jogar igual você tá fazendo, né? Você é da mesma geração que a minha,
que se você chegasse na sala de casa e tivesse uma visita e os nossos pais olhassem pra gente, já era um sinal que a gente não podia falar nada e nem abrir a boca. Nu, mais pura verdade. É ou não é? É verdade. Então, Não, é só olhar, já mandar você sair embora. Se olhar, falava, sai daqui. então, nós somos de uma geração que nós fomos bloqueados mesmo para não falar. Putz. E nem é culpa dos nossos pais, Uhum. né? Eles deram o melhor que eles Com certeza. puderam. Então, É. eles deram o melhor que eles puderam com a consciência que eles tinham na época, que eles julgavam que era a forma certa de criar os filhos. Você pode ver, Paula, tanto que nessa geração atual, as crianças pequenas, elas têm muita facilidade de gravar, de fazer vídeo, de fazer tudo. Você deve ver isso com seus filhos. Total. Né? Então, assim, você olha e fala, meu Deus, da onde que esse menino tira essas ideias? Da onde que essas meninas... Aham. Eu mesmo tenho uma menina que ela é filha da neta da mulher hoje que mora, né, comigo aqui em Alphaville. Ela fala cada coisa, ela grava cada vídeo como se ela tivesse sido a vida inteira treinada para falar aquilo. E ninguém faz uma copy para ela ler e gravar, né? A gente, por exemplo, às vezes a gente precisa de uma cópia, de uma cola. Copy, né, no mundo digital é uma cola de um Aham. texto para você ler ali e gravar. Aham. Então, o que que acontece? Quando a gente descobre que nós estamos bloqueados, já é um passo para o desbloqueio. Uhum. Então, aí é só você, de fato, colocar esse enfrentamento para você se Se desbloquear. expor, fazer expor. stories, gravar. Aí eu não preciso me preocupar no horário, como eu vou. Porque tem todo um. Quando você começa a trabalhar de forma profissional as suas redes sociais, e aí que entra a estratégia dentro do marketing, que aí você começa a postar em horários que o seu público tá mais ali nas redes sociais. Mas isso daí já é uma segunda etapa. A primeira etapa é se Primeira joga. etapa é fazer conteúdo, produzir Aham. conteúdo, Uhum. né? Por quê? Para você pelo menos tomar gosto por aquilo. Uhum. Quando eu falo de produzir conteúdo, é se posicionar. Porque Uhum. quando você começa a produzir conteúdo, você já está se posicionando acerca de algo. Uhum. E quando você se posiciona, você começa a atrair pessoas que querem ouvir exatamente aquilo que você está falando. Uhum. E hoje o pessoal tem muita preocupação nas redes sociais desse negócio de quantidade de seguidores. Uhum. E isso daí foi um mito que foi colocado. Isso aí, para mim, é totalmente um mito, porque Uau. você pode ter 0 seguidores e ainda assim você monetizar nas suas redes É sociais. mesmo? Tudo depende de uma estratégia que está envolvida por trás daquilo que você quer fazer nas redes sociais. Por exemplo, hoje tem gente que mostra 0% do rosto e fatura milhões, Uau. né? Provavelmente vocês devem conhecer muitos perfis que são desse jeito. É. E só que assim, eu acredito que nós, quando eu falo nós, eu, você, todas as pessoas que estão no mundo, elas têm um propósito maior, que elas foram chamados para uma causa grande, uma causa maior. E aí que entra a questão de não sou obrigada a nada, como dizer sim e não com propósito. Uhum. Porque quando se trata de criação de conteúdo que não é da área da educação, Uhum. são conteúdos que de fato já performam menos. Uhum. Você pode observar, é menos quantidade de engajamento, menos quantidade de curtidas. E aí, de repente, você entra lá no Instagram, você vê um vídeo que não ensina nada, que não traz nada de crescimento Uhum. e às vezes está estourado. Nossa, o meu filho me mostra uns vídeos que eu falo, mentira. Ele fala, isso aqui tá bombando no YouTube. Eu falo, isso? É um vídeo, sei lá, de 30 segundos, 20 segundos. Eu falo, gente, o cara tá ganhando dinheiro com isso. Eu falo, gente, que ódio. Exatamente. Pô, eu fico aqui trabalhando, me matando de trabalhar. O cara com vídeo de 20 segundos tá ganhando grana. E é isso, né? Então, assim, não é sobre só faturar na internet. Né? Uhum. Quando a gente tem um propósito muito bem definido, igual você falou aí, a gente trabalha, a gente entende que a nossa vida está a serviço de outras vidas. Então, se você trabalhou um dia e nesse dia você transformou a vida de uma pessoa, você já foi muito mais produtivo do que uma pessoa que atingiu 30, 40, 50 mil pessoas, mas ela não conseguiu transformar a vida de ninguém.
Isso é muito sério, né, Fabi? A gente tem vivido isso aqui eu tenho vivido isso aqui no Alphaville, porque eu não tinha esse entendimento, né? E eu recebo muitas pessoas me chamando no Instagram é, e falando isso. Nossa, Paula, eu ver você, essa coragem sua de mudar de cidade, isso tem me trazido tanta... uma nova visão sobre as coisas, né? E de fato, né, Fabi? A nossa vida está realmente a serviço de outras vidas, né? E quando a gente entende isso, as coisas passam a ter um outro sentido, né? Não, total. Quando eu cheguei aqui em Alphaville, Paula, isso daí é uma coisa que eu acho que uma ou duas pessoas sabem disso, eu dormi até no chão, no tapete. Uau, meu Porque, Deus. como eu contei aqui pra vocês, eu decidi no domingo, escuta bem, eu decidi no domingo vir pra Alphaville. No domingo eu fiz as malas. Na segunda-feira de madrugada, eu estava saindo do Mato Grosso, sozinha, dirigindo, coloquei o que coube no carro de mala Caramba. e na terça-feira eu cheguei aqui em Alphaville. Então, eu saí segunda-feira de madrugada, passei na cidade que meus pais moram, que é 90 quilômetros próximo. Falei, olha, eu tomei essa decisão, eu estou indo, estou passando aqui para dar tchau. Até minha mãe me entregou uma foto que eles tinham feito no Natal para me trazer, tá até no porta-luvas do meu carro, do mesmo jeito que ela me entregou, tá lá guardada. Saí de lá na segunda, andei o dia inteiro, cheguei até Campo Grande. Dormi em Campo Grande, nunca tinha ido em Campo Grande, nunca tinha dado essa distância sozinha dirigindo. Dormi em Campo Grande, no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, eu segui viagem, andei o dia inteiro na terça e cheguei aqui 9 horas da noite, sem saber aonde eu ia ficar, sem ter hotel reservado, nada. Meu Deus, que coragem. Chegando aqui na entrada de Alphaville, errei, né, algumas vezes a entrada, porque para quem vem a primeira vez tem esse negócio de 23A, 20. É. Então, até que eu acertei, mas recalculei a rota e coloquei centro de Alphaville. Essa era a minha referência quando eu saí de lá. Quero chegar no centro de Alphaville. Fui parar na Alameda Grajaú. O GPS me colocou lá. Eu parei, estacionei meu carro ali bem naquelas ruas centrais. E aí eu entrei no Airbnb e procurei. Eu falo que quando as coisas é de Deus, você coloca o pé e ele vai colocando, ele vai provendo. Encontrei um quarto de frente, mas a moça estava no culto e disse que ia demorar uns 40 minutos para chegar ali, mas que quando ela chegasse ela ia me mostrar e eu podia dormir lá. Um quarto do Airbnb, que aqui tem muito em Alphaville, né, essa É. questão. Eu falei, o que eu vou fazer em 40 minutos? Peguei o meu tênis que estava no carro e comecei a andar ali. Falei, já vou fazer meu cardio do dia. E fiquei esses 40 minutos andando e fui olhando aquela quantidade de prédios, já fui me vislumbrando, né? Porque Alphaville é muito lindo, São Paulo é muito lindo, principalmente à noite, né? Falei, nossa, cheguei no paraíso. E comecei a andar e aquele dia, quando ela chegou, ela me mostrou o quarto, eu já desci uma das malas, vi que o quarto não cabia minhas coisas, mas fui ficando e morei com as minhas malas no carro ali uns 2 meses. Cada dia eu ia para um lugar e às vezes quando eu ia para a plataforma, eu me desligava do horário e quando eu via já estava muito tarde. E num desses dias, teve um dia que eu não encontrei lugar nenhum para ficar, porque aqui em Alphaville, você sabe que quando tem eventos, Tudo lota. tudo fica muito cheio. E eu tive que dormir, aí eu falei com essa moça, ela falou, ó, eu não tenho quarto, porque você não reservou, né? Mas se você quiser dormir lá na sala, no tapete, você pode dormir. Eu falei, não, tá ótimo. Dormi, passei a noite no tapete e muito alegre, sabe? E até um dos pontos que o pessoal aqui do ecossistema sempre falava, Fabi, eu nunca te vi triste, eu nunca te vi desanimada, né? Até tem aqui a Cíntia, né, que tá aqui nos assistindo. Ela é uma das pessoas que um dia ela falou pra mim, né? Nossa, mas qual que é o seu segredo? Eu nunca te vejo desanimada, eu sempre te vejo animada, pra cima. Mesmo eu tendo contado esse episódio pra ela, né? Por muitas vezes, quando eu ia abrir alguma aula, né, do Nes ou do Tiago,
um dos lugares que eu morei no início aqui em Alphaville não tinha nem cadeira e nem mesa para sentar. Eu só tinha a minha cama de solteiro, que era num quarto compartilhado, que era o que eu podia pagar na época, entendeu? Por quê? Porque eu simplesmente fechei a porta do meu apartamento lá no Mato Grosso, super mega mobiliado, climatizado da sala a todos os cômodos e falei, eu vou, entendeu? E eu não quero saber disso daqui. Deixei a chave na janela do vizinho e falei, quando eu chegar lá eu ligo pra falar o que é pra vocês fazerem com essas coisas. Então até hoje, o pessoal tá lá vendendo coisas minhas, roupa, calçado. Eu sempre tive muita coisa de casa. Mas por que eu tô te contando isso, Paula? Porque assim, 1 minuto de decisão muda tudo. Uau. 1 minuto de decisão, quando você vira a chave e você fala, não é essa vida que faz sentido pra mim, eu não nasci pra viver essa vida, você não tem o que te segura mais, É verdade. né? O Pablo fala muito essa questão, se você já viu, não tem como você desver. É verdade. E aí tudo foi fluindo, entendeu? Tudo foi fluindo, tudo foi acontecendo. Tá fácil agora? Não tá e nunca vai ser, porque quando tiver fácil, eu vou parar de novo e falar, algo não tá certo, eu preciso recalcular a rota. É porque a vida da gente é feita de desafios, né? E se você tá na sua zona de conforto e tá feliz com isso, tranquilo, fica em paz que a sua vida vai continuar na mesma, né? Eu costumo dizer que não tem como você ter resultados diferentes fazendo todos os dias a mesma coisa. Então tem gente que me chama e fala, ai, Paula, nossa, mas que coragem sua. Eu falei, por que você não faz? Ah, não, porque veja só aqui. Eu falei, então, você arruma desculpa pra você, mas você quer ter uma vida parecida com a minha. Então como é que você vai ter uma vida parecida com a minha se você não se move? Se você ficou aí feito árvore? Deus não te fez uma árvore, minha filha. Você não tá aí enraizado no negócio, é livre, né? E a importância da gente se lançar nos desafios, né? Eu vejo assim, eu passei muitos anos na mesmice. Eu tive, na verdade, eu tinha um propósito. E quando eu casei e tive meu filho, eu decidi abrir mão de meio período da minha vida para ficar com meu filho. Eu sabia, porque todo mundo me dizia, filho cresce rápido, passa rápido demais. Eu falei, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão da minha vida, de muitas viagens, de todas as coisas que eu tinha. Inclusive, o povo me criticava. Eu não acredito que você não vai vir, mas por causa do seu filho, deixa ele. Eu falei, não, eu tenho esse papel. Eu sou minha função hoje é papel mãe, meio período. Então, eu decidi criar o meu filho no interior, com essa qualidade de vida, com valores, com princípios, que hoje a gente não vê na capital. Me desculpa, você que é da capital, é diferente, é completamente diferente. Você também vem do interior, você sabe do que eu tô falando. Sim. Né? A gente tem essa educação no interior é completamente diferente, né? Então, eu por um tempo fiquei nessa vidinha maravilhosa. Eu falo vidinha, mas não é de maneira pejorativa. Mas aí chegou um tempo que eu estava saturada, né? E eu vejo, Fabi, exatamente como você. E tem mais, eu vejo que eu não vou ficar aqui muito tempo. Uau. Eu tenho isso que, assim, é um tempo, né, de carregar energia, de me abastecer, de mudança de mente, de novas visões, novas pessoas, novos negócios, novas conexões para sair. E estou retomando aquela Paula, porque eu sempre fui nômade. Sempre fui nômade. Morei em São Paulo, morei aqui, morei ali. Onde falasse para mim, eu iria, né? Quando eu era sozinha, que eu não tinha filho. Com filho, a bagagem é diferente. É uma bagagem mais pesada, porque você tem uma criança, né? O meu filho hoje tem 11 anos, que depende de mim. Então, eu preciso tomar muito cuidado nos ambientes que eu vou. E graças ao bom Deus, eu estava até, antes aqui da gente gravar, eu estava gravando com uma família e falei, gente, eu levei meu filho para a plataforma achando que ele talvez não ficasse, né, muito bem. E ele virou outra pessoa. Ele teve... E não foi uma vez. Todas as vezes que ele vai num evento comigo, ele tem uma virada de chave. Ele tem uma outra visão. E isso tem sido... Eu vejo isso no dia a dia. Então, outro dia ele saiu da escola, ele teve um problema. Daí eu falei, mas e daí, Ale, como é que você reagiu? Ele falou, eu não sou como a manada. Eu falei, nossa, parabéns. Então, esse poder que há na nossa tomada de decisão, né, Fabi? Se você não quer mudar de vida, continue onde você tá, faça as mesmas coisas. E realmente, você vai, né, morrer desse jeito.
Você não vai ter colecionado coisas eternas. Mas se você quer realmente ter uma vida extraordinária, né? Viver o melhor dessa terra. Eu costumo dizer que a gente só tem uma vida. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Você só tem essa. E é muita pretensão nossa. É muita arrogância achar que você tem tempo. A pandemia veio aí para dizer que a gente não tem tempo, tá? O tempo ele tá passando e se você não fizer hoje a diferença para sua vida, né? Você realmente vai aí, corre o risco de você ser chamado aí por Deus e não ter vivido melhor. É aquela coisa. Eu vou guardar minha melhor roupa para amanhã. Oi, você vai ter o amanhã? Eu vou guardar meu perfume para amanhã. Oi, você vai ter? Isso eu não sei você, mas a pandemia, isso para mim foi uma virada de chave tremenda. Para mim também, né? Tanto é que foi o momento que eu tomei a decisão de sair da CLT. Eu tenho uma filha de 17 anos. Então, como eu disse que passei 20 anos na CLT, então quando a gente trabalha ali de empregado, você não tem tempo de qualidade com seus filhos, É né? verdade. Então, a minha filha, ela cresceu entre um trabalho e outro, Uhum. né? Consegui dar educação para ela. Hoje, ela tem uma mentalidade de uma pessoa de 33 anos. Mas por quê? Porque ela aprendeu pela inspiração. Então, hoje ela fala, mãe, você é a mulher que eu mais me inspiro na vida. Uau. Porque eu sempre vi você trabalhando, eu sempre vi você fazendo coisas certas, eu nunca te vi em confusão de nada. Então, assim, ela aprendeu pelo exemplo. Porque nós não tivemos a oportunidade, igual o seu filho tem agora, de frequentar esse tipo de ambiente, de estar nessa frequência de pessoas que hoje fazem parte de 1% só. De pessoas que pensam assim. Então, hoje, graças a Deus, a gente vive numa bolha dos 1%. 1% que não vê televisão, do 1% que não tá no TikTok fazendo dancinha, né? Do 1% que não sabe o que tá passando fora dessa bolha, né? Porque a gente aprendeu que a gente é aquilo que a gente consome. Exatamente. Né? Então, assim, nós estamos tão fora dessa bolha, mas nós precisamos fazer o quê? Entrar dentro dessas bolhas para poder mudar a forma dessas pessoas também de enxergar o mundo. Então, esse foi o meu objetivo de vir para cá, para poder exponencializar o tempo, porque o que eu acredito hoje, Paula, que o digital, ele é só um meio que vai fazer você potencializar aquilo que você já tem aqui dentro. A gente já tem tudo. Você que está aí me ouvindo, você já tem tudo que você precisa para começar. Só que o porquê que você não faz? Porque não existe uma pessoa igual eu, igual a Paula, que veio na frente, que enfrentou tudo para te falar, vem cá, eu vou te dar a mão, pode vir. Pode vir. Pode vir que vai dar certo. A gente fez isso. E também o contrário. Não faz isso porque eu fiz e deu errado. E o que a gente vê muito hoje? As pessoas, elas não gostam de compartilhar essas experiências. Por isso que a nova tendência do marketing é exatamente isso. É sair de um marketing de primícias para ir para um marketing de influência, onde as pessoas elas vão começar a ser ativadas e despertadas por ser influenciadas por pessoas que já passaram pelo caminho que ela quer passar. Uau. Né? Porque a internet, ela trouxe muitas coisas boas, porém, como tudo na vida, muitas coisas ruins. Então, existem muitos personagens hoje na internet. Pessoas que não são congruentes, ou seja, pessoas que falam sobre emagrecimento, meter o shape, né? Que agora nós estamos vivendo essa questão de meter o shape. Mas a pessoa, ela tá obesa, a pessoa, ela só vive de fast food, mas ela vende um produto para você meter o shape. Né? Então, assim, as pessoas, elas estão tirando agora essa venda do rosto e começando a analisar a congruência.
Então, por Uhum. isso que o marketing que vai performar daqui uns anos, né? Quando eu falo daqui uns anos, é daqui, na velocidade da internet, no máximo 1 ano. Uhum. Então, hoje você não precisa mais ser um expert para você estar na internet. Se você ainda não tem o resultado que você quer, você pode compartilhar a sua jornada. Uhum. Por quê? Porque você vai conectar com as pessoas que ainda nem chegaram aonde você está. É fato. E voltando à questão do desbloqueio agora, por que que muitas pessoas ficam bloqueadas para começar no digital? Porque elas pegam a aula 1 delas com a aula 1000 minha. Lembra que eu Uhum. falei que você tá a mil horas de você ficar bom em tudo aquilo que você Uhum. se propõe e se dedica a fazer? Você tá na aula 1, começando hoje, eu já tô na aula 1000. Se você for se comparar comigo, você vai ficar paralisado, Com certeza. né? Você tem que comparar a minha aula 1 com a sua aula 1. Uhum. Então, essa questão de comparação, inclusive, Necessidade de aprovação. quando é comparação, eu tô me bloqueando por uma É. necessidade de ser igual você, Uhum. né? E nós sabemos que nós somos 8 bilhões de pessoas diferentes no mundo. Se eu pegar a sua digital e passar lá para mim entrar com o meu nome aqui no prédio, eu não vou conseguir entrar, Uhum. porque a minha digital é única, É isso. né? A sua é sua, a da Cíntia é da Cíntia, né? A do Nelson é a do Nelson. O que que acontece? As pessoas, elas ficam paralisadas no digital exatamente por isso, porque elas acham que elas têm que acompanhar uma moda, elas têm que acompanhar um jeito que todo mundo está fazendo, e não, você tem o seu jeito de fazer as Uhum. coisas, né? Eu sempre gosto de trazer uma analogia de comida, porque comida é uma coisa simples que todo mundo praticamente sabe fazer. Então, se eu pegar um frango hoje para fazer uma galinhada e você pegar um frango para fazer uma galinhada, você vai ter o seu método de fazer e eu vou ter o meu método de fazer. Uhum. E não significa que o meu tá certo e que o seu tá errado. Uhum. Significa que você tem o seu método que você vai aplicar para fazer de acordo com o conhecimento e as experiências que você teve. E Uhum. eu a mesma forma. Com certeza. Então não existe método igual. Uhum. Todo mundo tem o seu método de Uhum. ensinar. Todo Uhum. mundo, ninguém viveu as mesmas experiências na vida, Uhum. Somos né? únicos, né? Então, uma das coisas que eu aprendi muito com o Tiago Rocha, que ele fala que o seu método é o seu conhecimento mais as suas experiências elevado ao seu resultado. Uhum. Então, e o resultado tanto faz positivo ou negativo. Uhum. Todos os dois você pode ensinar. Porque se eu tive um resultado negativo, eu só vou inverter a polaridade na hora de ensinar. É isso Eu vou aí. te ensinar 10 formas de não ter um divórcio na sua vida. Né? Se Uhum. eu tive uma experiência negativa, que é um divórcio, eu posso ensinar outras pessoas o que não fazer Uhum. para elas não chegarem nisso. Ou se eu tive uma experiência positiva no mundo corporativo, no mundo do marketing, eu vou ensinar as pessoas quais são os passos que elas precisam seguir para elas chegarem aonde eu cheguei de forma mais rápida e sem passar por tudo que eu passei. Uau, que incrível, Fabi. E isso aí, né, a gente está entrando aí nessa questão dos métodos, né, de produtos, de infoprodutos. Você hoje tem alguma mentoria? Você tem algum infoproduto? Como é que é hoje a sua atuação nisso? Porque eu tenho certeza que, inclusive a gente está ao vivo, né? Tenho certeza que tem gente que está nos assistindo e fala, puxa, cara, eu preciso realmente virar a chave, preciso aprender a me posicionar. Para ganhar dinheiro, para transbordar, né? E o que você tem hoje aí? O que a Fabi carrega que ela tem aí disponível para nós? Eu tenho mentoria. Hoje eu estou trabalhando somente com mentorias individuais por conta de colocar energia, né? Uhum, Hoje eu atuo em alguns projetos próprios meus, tenho projetos em parcerias com algumas pessoas, alguns experts, hoje dentro lá da plataforma uhum, internacional, que você sabe. Então, eu costumo revezar entre estar no bastidor, que é uhum, participar dos projetos dos outros, que é onde eu aprendo muito, uhum. e estar atuando no meu projeto. Você senta para aprender e se Sempre, levanta para ensinar. sempre, sempre, sempre.
E quando eu mais aprendo é quando eu pego aquilo do que eu fiz parte, levo para ensinar para os meus mentorados. Uhum. Então, isso traz ali uma clareza para mim dos dois lados. Uhum. Porque eu me coloco também no lugar de quem tá lá do outro lado. Uhum. E é aí que me vem o discernimento, a paciência e o método assertivo para passar para os mentorados. Então, hoje eu trabalho com mentoria individual. O que que eu entrego nessa mentoria? As pessoas têm muita dificuldade em ter clareza de criar o seu produto. É verdade. Então, assim, elas, como eu disse, elas têm tudo dentro delas, todas as ideias já estão na sua cabeça. Você sabe o que você gosta, o que você é bom para fazer, o que você não é. Só que as pessoas, por falta de clareza, elas não conseguem estruturar um produto para formatar ele para poder entregar e vender. Então, o grande gargalo de tudo que eu já vi hoje está dentro dessa estrutura. Então, eu me especializei em criar produtos de forma rápida e simples para as pessoas começarem no digital. Então, hoje, eu tenho a expertise de criar um produto em 24 horas. Que top. Então, peraí, você me pega o meu caso, aí a gente faz aqui uma reunião, a gente senta e depois de 24 horas você cria um infoproduto, é isso? Isso, eu volto para você e falo, Paula, eu identifiquei que você tem que trabalhar esse e esse pilar. A sua entrega tem que ser dessa forma, você precisa falar com esse público. Caramba, que máximo. E a gente cria ali o seu produto, seu infoproduto, sua imersão, sua palestra, seu workshop, sua aula no Zoom, entendeu? Eu te trago essa clareza de forma mensurável e mais. Isso é o passo 1. Aí depois eu entro com o passo 2. Porque como eu atuo também no marketing estratégico, que cria conteúdos, que está totalmente linkado a uma ação de vendas, então eu consigo auxiliar também a pessoa ali, né? Lógico, se ela não tiver, como ela vai criar os conteúdos que ela vai atrair exatamente o cliente ideal que pode comprar o produto dela. Uau, que incrível. Olha, gente, veja como são as coisas, né? Como uma conversa pode, né, mudar. Eu sei, né? Quer dizer, a gente se conhece, eu sei o que você faz e tudo, mas eu não tinha noção desse seu trabalho. Eu sou uma que já quero, né? Porque entendo que eu preciso sim dessa clarificação, né? De que eu tenho isso. E agora, aqui nesse bate-papo, você expondo, né? Traz aí uma... E olha que eu sigo você, né? Você sabe disso, mas traz aí uma noção daquilo que você tem para servir. E quantas pessoas estão nos assistindo e que também querem, né, identificar aquilo que elas têm para poder estar no digital, né, se posicionar e também vender no digital. Né? Sim, é uma grande dificuldade das pessoas que já, agora falando de quem já está no digital, já está posicionado, o gargalo deles é a criação de conteúdo. E eu trago a narrativa de que o marketing que funciona é o marketing de você trazer em forma de narrativas, você contar suas histórias. Para quê? Para que a pessoa que lê ali os seus stories, lê o seu conteúdo, ela se identifique em alguma etapa do processo da vida que ela tá. Legal. E aí ela começa a te seguir, ela começa a acompanhar o seu conteúdo, se conectar, e aí a venda, ela é uma questão totalmente natural. Entendeu? Então, as pessoas, elas têm muita dificuldade de criar conteúdo. E criar conteúdo é você entender que você sempre tem que falar com o seu eu do passado. Né? Quando você vai gravar, por exemplo, um stories, né? Vou até já trazer uma dica aqui para quem já quiser produzir um conteúdo hoje, né? Trazendo essa estratégia que eu ensino, quando você vai abrir aqui os seus stories para gravar um stories, você tem que falar aqui para Paula do passado. Nossa. Porque você sabe as dores e os desejos que você tinha no passado. Então eu vou falar, por exemplo, eu vou falar para uma pessoa que está lá na CLT, que era igual eu, que quer sair da CLT, quer empreender, quer ter essa liberdade
geográfica de trabalhar no digital, trabalhar em casa. Uhum. Eu vou falar para ela, eu sei. Hoje eu tô aqui gravando um podcast aqui na Paula, por quê? Porque eu antes pensava igual você, que eu Uhum. tinha que estar igual uma árvore fixa numa empresa, que eu tinha que estar lá 8 horas por dia, senão eu não ia ser vista como uma boa profissional. E hoje eu só estou aqui em Alphaville, conectei com pessoas novas, hoje eu trabalho da minha casa, por quê? Porque eu tomei uma decisão. E eu sei que isso é uma dor que você sente, né? Uau. Então, se você quer aprender como eu fiz para chegar aqui onde eu tô, começa a seguir aqui os meus conteúdos. Vem me Uau. acompanhar. Eu ensino muita coisa aqui dentro do meu Instagram. Uau. Então, assim, você começa a falar Uhum. Um sempre como exemplo se você estivesse falando com você do passado. prático de como você transbordar, como você se posicionar. Sim, e aí você começa a contar as histórias da sua vida mesmo. Uhum. Você entendeu? Uhum. Porque pessoas se conectam com pessoas. É, Então, incrível. quando você falar isso, a pessoa vai ler ali os seus stories e vai falar: Nossa, ela tá falando da minha vida, como que ela sabe? Uhum. Mas não é que você sabe, você passou. E É. igual você passou, muitas pessoas ainda estão nessa fase. É verdade. Isso agora que eu tô aqui, que tô me expondo mais, eu tenho vivido muito isso, assim, eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido. Fabi, nós estamos caminhando para o fim. Foi um papo, assim, que fluiu, nós estamos aqui no flow, né? Que quando eu tô vendo aqui, a gente já chegou no nosso tempo. E eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem. Eu sei que você carrega, né? Muitas mensagens, você é uma mulher sábia. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão ao vivo nos vendo e também para quem está assistindo esse podcast. A minha mensagem que eu quero deixar para você nesse dia de hoje é que se você sente o que queima no seu coração, a vontade que você tem aí dentro, coloca isso para fora. Porque se você der certo na vida, todo mundo da sua família vai dar certo. Você vai salvar todos. Mas se você der errado, todo mundo vai ficar na merda. Então, enfrenta isso logo. Começa hoje. Começa de fato viver aquilo que você gosta, né? Porque para mim só faz sentido viver assim. Então eu aprendi a viver um dia de cada vez. Então todos os dias, Paula, eu acordo e eu falo. A gente tem uns grupos, vários grupos que a gente participa. Eu mando a mensagem. E aí, vocês estão prontos para viver o melhor dia da sua vida? Amém. E todos os dias, tudo que eu faço nesse dia, para mim é como se fosse o último. O que eu vou comer, como eu vou me vestir, como eu vou me comportar. Então, assim, eu me coloco verdadeiramente congruente com aquilo que eu acredito. Porque primeiro você precisa ser para ter. Não é o inverso. Primeiro eu tenho que ser aquilo que eu vou me tornar. E isso é tão forte, gente. Eu deixo para vocês também essa mensagem de que passe a viver como se hoje fosse o último dia da sua vida, porque pode ser, né? Aquilo que eu falei, é muita pretensão sua achar que você tem o dia de amanhã. Então, se você precisa perdoar, perdoe hoje. Se você precisa mudar a sua vida, mude hoje. Se você precisa dizer que ama, diga hoje. Eu sou uma pessoa que eu falo muito que eu amo você. Aí a pessoa fica meio assim, sabe? Tipo, nossa, você me ama, né? E, inclusive pessoas da minha família, né? Mas eu faço isso com exatamente com essa visão, com esse seu pensamento aí que nós estamos deixando, né? De que hoje é hoje. O amanhã eu não sei se eu vou ter. Então, hoje eu faço exatamente isso. Eu vivo da maneira como eu quero viver, né? Eu sonho da maneira como eu tenho no coração, né? Executo as coisas no melhor possível, de comer a roupa ao perfume, né? Acabou essa coisa de, eu vou fazer isso amanhã. Amanhã eu uso essa roupa. Amanhã eu mando uma mensagem, né? Então, acho que viver o hoje, né, Fabi, de maneira intensa e de que maneira que a sua mente realmente esteja focado nisso, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Ele nos colocou aqui para governar sobre todas as coisas, governe sobre o hoje. Você não tem domínio do que passou e nem do futuro,
mas no hoje você tem total domínio. E exatamente, e quando você passa a viver dessa forma, você sente uma paz muito grande, Muito grande. porque você não está alienado a nada, a nenhuma situação e nem a ninguém. É. Então, como que eu meço? Né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como que você sabe se você está vivendo o que é o seu propósito ou não? Se eu perdi a minha paz por 1 minuto, eu viro as costas e não volto, falo não, entendeu? Então, assim, se eu perdi a minha paz por 1 minuto, por estar em algum ambiente, porque quando a gente começa a viver por propósito, né, e quando você se propõe a ser obediente, você começa a sentir a presença de Deus ali muito no flow. É. Então, assim, eu identifiquei que o Espírito Santo está me constrangendo em alguma situação ou falar alguma coisa que eu tô fazendo, é porque tá errado. Uau. Então, aí eu perdi a minha paz, eu recalculo a rota, agradeço pela experiência e viro as costas mesmo e sigo como se nada tivesse acontecido. Uau. A gente aprende, quando a gente faz a gestão das nossas emoções, né, Paula? A gente aprende a ressignificar as coisas muito rápido. É verdade, é isso mesmo. Gente, Fabi, foi um enorme prazer. Vocês ainda vão ver, eu vou combinar aqui com a Fabi, dela me orientar dessa mentoria dela com as minhas redes sociais. Então, fica ligadinho aí, você que está nos acompanhando, que vocês vão ver aí uma transformação desse trabalho da Fabi. Quero pedir para você passar o seu Instagram, para as pessoas te seguirem, para poder ter esse contato com você. Vou deixar aqui todas as minhas redes sociais e quero fazer um convite, tá? O meu e-book já está disponível em formato digital. Para quem já quiser aí, já aviso, vai precisar de um lenço, porque assim, muita coisa não deu para falar aqui, mas eu conto muitas histórias lá que as pessoas que já leram, que falaram, nossa, eu só li o prólogo e eu já tô emocionada com essa história. Então, quem quiser adquirir o meu e-book já tá lá, né, na bio do meu Instagram. Vou deixar aqui o meu Instagram para vocês, @eu-sou-Fabiana-Moraes, tá? Me procurem também no meu canal do YouTube. Lá no meu canal do YouTube, Paula, eu trago bastante assunto relacionado a desbloqueio de mentalidade, né? Também sou uma pessoa que tenho muito resultado no corpo, né? Vou aprimorar aí o shape nos próximos 90 dias, mas já tenho muito resultado também no shape. Então, se você quer aí, de repente, andar com uma pessoa também que vai te ajudar aí, colocar o shape, melhorar o seu físico, também pode começar a me seguir lá no meu Instagram, que eu também compartilho, inclusive, né? Do que eu faço, o que eu como. Porque eu acredito que tudo isso é uma forma de transformar a vida da pessoa. Com certeza. Tá bom? E tem um outro produto, Paula. Por que eu vou falar desse produto aqui? Porque muitas vezes quando a gente começa no digital, a gente ainda não tem uma condição financeira para pagar uma pessoa para fazer o marketing, uma pessoa para fazer a gestão das nossas redes sociais. Por que eu tô falando isso? Porque eu já tive nesse lugar. Então, eu criei um produto que chama Narrativas que Vendem. São 17 nichos diferentes, onde eu já criei estratégias de marketing, já criei os textos contando essas histórias de uma forma que a pessoa pode só copiar as narrativas e colar no perfil dela, adaptar o nicho dela. Então, tem mais de 170 narrativas, que foi tudo que eu já fiz até hoje para outras pessoas, que ela pode pegar e aplicar no perfil dela para fazer a criação de conteúdo. E eu disponibilizo esse produto. Também tem lá na bio do meu Instagram por R$97. Então, assim, existem pessoas que aplicaram uma das 170 narrativas, que me mandam mensagem todos os dias, que já tiveram resultado com uma narrativa. Incrível, Fabi. Entendeu? Já conseguiram vender os seus produtos. Demais. Né? Quando a gente está começando, o recurso é muito pouco. Então, uma venda que você faz
você já consegue ali investir mais dentro do seu Instagram, que é a sua empresa. É verdade. É isso aí. Olha, gente, eu espero que vocês tenham sido edificados da maneira como eu fui, né? Que você tenha virado aí uma chavinha sobre esse mundo digital, né? Que você possa, a partir desse conteúdo todo que a Fabi disponibilizou, que você possa avançar, né? Sai desse mundinho, abre aí a sua mente para você cair naquilo que é novo, naquilo que vai te dar resultados, naquilo que vai mudar, como a Fabi falou, né? Mudar a sua família. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada, Eu que Fabi. agradeço pela oportunidade. Sempre é muito bom, né, a gente transbordar, porque aquilo que eu estou falando aqui, com certeza, vai ajudar a vida de outras pessoas, Sem né? dúvida. E a gente só transborda quando a gente está cheio. É E verdade. eu, graças a Deus, assim, já estou entrando numa fase de transbordo, né? Já passou o modo sobrevivência Aham. e já estou entrando aí no modo do transbordo. E assim como muitas pessoas estenderam a mão para mim, eu quero fazer o mesmo. É isso aí. Então, gente, que vocês continuem abençoados, que esse podcast possa ser aí multiplicado, que você compartilhe com outras pessoas, né? Como a Fabi falou, transborde, abençoe a vida de outras pessoas para que a gente possa realmente viver o melhor dessa vida. Tá bom? Fabi, obrigada. Vou encerrar por Beijos. aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.